Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro de cabeça inchada depois da derrota para a equipe do Vasco, mas já começou a preparação para o duelo de quinta-feira diante da equipe do Flamengo. O Cruzeiro terá a volta de Luiz Sinisterra. Quem fica à disposição do técnico Leonardo Jardim? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Depois da derrota para o Vasco, jogadores do Cruzeiro voltaram no final da noite, treinaram pela manhã na Toca e começou a preparação para o duelo diante da equipe do Flamengo. O jogo na quinta-feira à noite no Maracanã, que vai estar daquele jeito, hein? Nas primeiras do dia vamos atualizar aí toda a questão de tabela, mas teve um resultado importante neste domingo no sentido de briga por liderança. É que o Palmeiras foi até Salvador e perdeu para o Bahia. 1-0 para o Bahia. Claro que em termos de briga ali por G4, G6, é um resultado importante para o Bahia, mas o Cruzeiro tem uma vantagem ainda considerável em relação ao Bahia na tabela e vê o Palmeiras continuar atrás. O Cruzeiro mantém a segunda colocação, a vice-liderança, e agora vai tentar se recuperar no jogo de quinta-feira diante da equipe do Flamengo. Sem tempo para lamentar, o Cruzeiro voltou a trabalhar neste domingo, na Toca da Raposa 2, e aí, claro, quem jogou diante do Vasco, aquele trabalho regenerativo, o restante foi a campo para um treinamento comandado pelo técnico Leonardo Jardim. Se tem algo que foi positivo diante do Vasco, é que ninguém recebeu o terceiro cartão amarelo. E o Cruzeiro tinha uma lista extensa aí de titulares. O Fabrício Bruno, o Lucas Romero, o Matheus Pereira, o Caio Jorge e até mesmo o Wanderson, que fez um jogo bem ruim em São Januário, mas é uma peça que Leonardo Jardim confia bastante. Agora, o que vai fazer o Leonardo Jardim, aí temos que aguardar. O Cruzeiro ainda tem segunda, terça e quarta para treinar o comandante Celeste e definir a melhor formação. Não perdeu ninguém de ordem médica nem de suspensão e ainda comemora o fato de ver novamente em ação o zagueiro João Marcelo, que desde fevereiro passou aí por todo esse período de recuperação e voltou, e nos minutos que esteve em campo dividiu bola pelo alto, pelo chão, saiu jogando. É um João Marcelo que pode recuperar o seu espaço e ser uma alternativa interessante nesta reta final de temporada, ou melhor, nesses últimos meses do ano de 2025. Se não perdeu ninguém por suspensão, o Leonardo Jardim volta a ter Vidalba e Gabigol. O Vidalba fez muita falta, inclusive diante do Vasco, retorna ao seu lugar titular na zaga ao lado de Fabrício Bruno, e o Gabigol é uma opção interessante que não teve em São Januário. O Caio Jorge até tentou em algumas oportunidades, mas não conseguiu marcar, e aí não tinha o Gabigol para ser acionado, agora volta a ficar à disposição. E a expectativa maior quanto a Luiz Sinisterra. O Leonardo Jardim até comentou sobre a situação do atleta, que teve uma lesão, mas uma lesão bem pequena, e hoje o Sinisterra fez treino físico no campo. É mais um passo na recuperação, vamos aguardar, mas a expectativa é de que ele, neste início de semana, passe a treinar com o grupo e, portanto, ganhe minutos diante da equipe do Flamengo. É que todo mundo vem trabalhando muito para deixá-lo em condição, e a expectativa desta vez é bem positiva. Mas claro, ele precisa de dar uma boa resposta em todos os testes físicos e aí treinar com o grupo pelo menos 2 dias aí desta semana para ser relacionado para o jogo diante da equipe do Flamengo. Hora de falar sobre o Cruzeiro para destacar o ótimo momento de Robert, atacante de só 20 anos de idade, revelado na Raposa, e o Cruzeiro ainda tem o percentual de uma venda futura. Nesse final de semana, para ser mais específico, nesse sábado, ele foi o autor dos 2 gols do time dele, o Copenhagen, diante do Sonderjyske, time da Dinamarca, campeonato dinamarquês.
O Robert abriu o placar logo no começo da partida, fez um golaço no segundo tempo, 2-0. Esse time adversário ainda descontou. No final, vitória por 2-1 e o Copenhagen muito bem. Mas quem tem sido bastante elogiado é justamente o Robert. 4 participações em gol nos últimos 4 jogos, foram 3 gols e 1 assistência. Ele também marcou gol na Champions, confronto recente no último dia 18, empate em 2-2 contra o Bayer Leverkusen. Importante lembrar que o Robert havia sido vendido pelo Cruzeiro em janeiro desse ano, depois de ter atuado apenas em 30 partidas no time principal. O negócio foi fechado na oportunidade por 15 milhões e 700 mil reais, aqui a parte importante. O Cruzeiro ficou com 15% do valor de uma venda futura e recentemente o Orlando City já demonstrou interesse em contratá-lo. Deve pintar num futuro não tão distante uma venda interessante que vai beneficiar o Cruzeiro. Hora de falar sobre TT. Você já ouviu falar sobre ele? Atacante revelado no Grêmio e com passagens no futebol do exterior por Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester, Galatasaray e atualmente no Panathinaikos. Pois bem, o TT deu uma entrevista ao Cartoloco afirmando que foi procurado por 4 clubes brasileiros: Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Quero acrescentar mais 2. Corinthians e o Bahia também demonstraram interesse em contratá-lo na última janela de inscrições, que fechou recentemente. O TT tinha dito o seguinte, abre aspas, tenho vontade sim de voltar ao Brasil e vários clubes me procuraram, inclusive nessa janela. Teve Flamengo, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Os outros 2 que eu citei, Corinthians e Bahia, procuraram os representantes do atleta dispostos a contratá-lo. Mas não houve acordo, Panathinaikos não tem a intenção de vendê-lo, até porque gastou 15 milhões de euros em sua aquisição junto ao Galatasaray. E aqui vem a notícia exclusiva e importante. É grande a chance, apesar de o TT demonstrar vontade de voltar ao Brasil, de ele se mudar para a Arábia Saudita. É que o Neon, um dos novos ícones do futebol saudita, já acenou com a possibilidade de pagar até 50 milhões de euros em janeiro para contratar o atleta. Com um detalhe importante, a mudança para a Arábia Saudita permitiria ao TT mais do que triplicar seus vencimentos na comparação com o seu salário atual. Algo completamente fora da realidade do futebol brasileiro. Dos números ainda não tive acesso, mas dá para garantir que seriam cifras impagáveis no futebol nacional. Ele ganharia na Arábia Saudita muito mais, por exemplo, do que o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês ao Palmeiras. Diante disso, dá para descartar que TT, hoje com 25 anos de idade, tenha chances de retornar ao futebol brasileiro tão cedo. A tendência é que ele continue fazendo o seu pezinho de meia no exterior para voltar ao Brasil um pouco mais velho. O que deu errado pro Cruzeiro em São Januário, hein? Eu acho que esse tipo de partida, ela acontece no Campeonato Brasileiro para todo mundo. Vale lembrar que o Vasco, no fim de semana passado, empatou com o Flamengo, no Maracanã, né? E é o Flamengo, que é o melhor elenco da América do Sul e tal. Eu acho que isso acontece. O Cruzeiro nem fez uma partida ruim, mas não fez uma partida boa. Pegou um Vasco vivendo seu melhor momento disparado, né? São 7 jogos sem perder, contando a Copa do Brasil, onde está na semifinal também. As coisas acabaram que aconteceram de uma forma muito feliz pro Vasco, fazendo gol logo aos 8 minutos, com uma falha do Kaique, que dificilmente falha, é um menino muito regular na lateral esquerda. E aí o Cruzeiro teve ali algumas dificuldades, o Léo Jardim observou isso, viu, João? É bom que se diga. Deixou o time mais ofensivo, mas no momento em que o time estava mais técnico, mais ofensivo, toma o segundo gol também em virtude de uma falha daí do Mateuzinho, que joga muito bem, mas foi o primeiro toque na bola dele. E aí meio que acabou o jogo no 2-0. É aquele famoso tem dia que é noite? Eu acho que é mais... dá tudo errado? Isso. Além disso, os principais jogadores meio que não conseguiram jogar, não tiveram muito espaço, não estavam numa noite muito feliz. Mas, ô João, eu não vou deixar de elogiar muito tanto o trabalho do Léo Jardim e ontem, inclusive, a sua coragem de mudar o time, como a campanha do Cruzeiro, para que o torcedor tenha uma ideia. Ele tem 25 jogos no Campeonato Brasileiro, ok? 25 jogos, guarda essa coisa. 50 pontos. Se fosse no Campeonato Brasileiro de 2024, do ano passado, com essa pontuação, nessa rodada, sabe onde estaria o Cruzeiro? Na liderança. Na liderança do campeonato. Na liderança. É que o Cruzeiro, ele tem a competência de brigar ali com o Palmeiras e com o Flamengo, que fazem temporada, assim, muito acima da média. Mas na média, o Cruzeiro era líder do Campeonato Brasileiro. E a gente não pode deixar de elogiar essa campanha, de jeito nenhum, porque teve uma partida que não foi tão boa, acho que isso vai acontecer, mas o futebol é tão maravilhoso
e na quinta-feira contra o Flamengo tudo isso pode mudar, né, João?